Olá, meu nome é André e continuaremos hoje a ver sobre o programa Ruby. Hoje iremos ver sobre a lógica de programação. Vamos ver, primeiramente, as condicionais do programa Ruby. Por um exemplo, vamos dizer que um site tem validação para maiores de 18 anos. Então, idade menor ou igual a 18, essa pessoa será permitida ou negada de entrar no site. São essas condições que o programa e vários outros sistemas de programação eles têm essa validação. Vamos falar agora sobre o if. O if, assim como nos demais sistemas de programação, ele vai verificar se uma condição é verdadeira a partir dessa verificação executada em um trecho de código. Vamos, por exemplo, aqui temos o if condição class, né? O valor igual a 30. Então o if vai receber o valor de 30 e ele vai dizer se isso é verdade. Se for verdade, ele vai printar, ele vai aparecer para o usuário que é verdade. Caso contrário, se o valor aqui do if for igual a 10, por exemplo, ele não irá printar, ele não executará. Temos também o else, que ele fará o contraponto ao if. Por exemplo, o else seria um complemento do if, caso a verificação do if seja falsa. O trecho de condição executado é o else. Por exemplo, naquele exemplo anterior, caso o usuário colocasse um número 20 aqui, ele teria que pôr um else, e esse else teria que falar que essa condição é falsa. Como por exemplo aqui, if valor menor que 10. Aí ele fala que o valor menor que 10. Ele dá um else e fala o valor é igual a 30. Ou seja, ele vai passar nessa condição, ele vai ver se esse valor aqui é igual a esse. Se ele não for, ele vai cair para a próxima condição e vai verificar se esse valor é igual a esse. Se ele não for, ele vai printar como valor igual a 30. Também temos o else if, que em outros programas é usado como if-else, mas aqui a gente temos else if, que ele é utilizado para várias condições, como por exemplo aqui. Ele vai cair aqui. Se o valor for menor que 10, se ele não cair nessa condição, porque ele não é 30, então se ele for, ele cai na próxima, que é um else if, o valor é menor igual a 20, é menor que 20, ou ele cai na próxima condição, que é um valor maior ou igual a 50. Então, se ele cair nessa condição, ele vai ser executado. Caso contrário, ele cai para a próxima condição, ou seja, o valor é igual a 30. Então, o else if ele serve para fazer várias comparações até cair na certa. Também temos o unless. O unless é um oposto do if, ou seja, em vez de ele buscar a condição verdadeira, ele vai buscar a condição falsa que você passar para o sistema. Por exemplo, o valor aqui é 30. Então ele vai dar um unless value recebe 10. Ele vai dar um valor igual a 30. Ou seja, ele verificou que isso aqui é falso e vai jogar um valor igual a 30 para o usuário. Aí temos o case. O case é muito parecido com o if, mas podemos utilizar quando existem vários ifs encadeados, onde cada condição é testada como cláusula when. Segue um código abaixo. Aqui temos, por exemplo, mês aniversário igual a 2. E temos um caso, que é o mês aniversário, e temos um when. No caso, por exemplo, mês de janeiro até o mês de junho. E ele vai verificar, você nasceu no primeiro semestre, ou de 7 de julho até dezembro, você nasceu no primeiro semestre. Ou ele vai dar um putz, não existe esse mês. Ou seja,
O mês 2 ele vai sempre se encontrar no primeiro semestre. Então ele vai cair nessa primeira condição. Essa aqui não é uma condição válida para ele. Então ele vai cair nessa aqui. Agora temos também os operadores relacionais e os operadores lógicos, que são para fazer as comparações ou igualdades. Por exemplo, igualdade, a gente usa dois sinais iguais diferentes, a gente usa um sinal de exclamação igual. Maior, usamos essa chavinha aqui. Ou maior ou igual, a gente usa essa. Menor, menor ou igual. Operadores lógicos, a gente usa os dois cifrões de dinheiro, que significa e. Por exemplo, uma condição é tal, 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 e se for tal, tal, tal. Essa aqui é uma condição de e. Ou a condição de ou. Agora vamos falar um pouco sobre estruturas de repetição. Por exemplo, temos uma condição. Ela vai ficar executando, executando, executando enquanto essa condição for verdadeira. Se ela for falsa, ela vai passar direto. Por exemplo, a gente dá uma informação para o sistema, enquanto essa informação for verdadeira, o sistema vai continuar verificando e vai continuar executando. A partir do momento que ela chegou no seu destino, o que é falso, ela vai parar. A gente tem o velho conhecido for, que ele exibe, por exemplo, a gente precisa exibir uma contagem de 1 até 100. O código repetirá o comando puts número 100 vezes ao lado a variável número responsável por exibir a contagem. Ou seja, o for vai verificar de 1 até 100, até chegar do 1 até 100 e printar esse número para o usuário. Ou seja, ele não vai passar de 100 a contagem, ele verifica até o número 100. O while ele trabalha um pouco diferente do for, já que neles precisamos atribuir um valor zero para a variável número, que é a variável quando tiver um valor menor ou igual a 100. Quando você printar o while, ele vai, em vez de aparecer de 1 a 100, ele vai aparecer de 0 a 99. Mas, por exemplo, aqui temos o número 0, o while recebe número, que é menor ou igual a 100, enquanto a condição for menor ou igual a 100, ele vai acrescentar um número a mais a cada número que ele jogar. Por exemplo, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5 e assim por diante até chegar ao número 100, que ele vai pegar e vai parar o sistema. Também temos a condição útil, de repetição, que ela atua de forma contrária do while, onde o while é executado até que a condição for falsa seja encontrada. O útil é executado até que uma condição verdadeira seja encontrada. Por exemplo, aqui, se o útil, o número for igual a 100, ele vai pegar e vai fazer o número mais 1. Então, ele é o contrário do while.